Vamos lá. Segundo vídeo sobre o LDA, de funções orgânicas oxigenadas, beleza? Exercício 5, eu tinha parado no 4, tá? Então vamos lá. O eugenol, líquido pouco solúvel em água, é encontrado naturalmente nos óleos essenciais como cravo da Índia, Eugênia caryophyllata, louro, laurus nobilis e noz moscada, Myristica fragans. Tô podendo. Muito popular entre os dentistas, apresenta eficácia contra dores de dente devido ao efeito anestésico local. É esse carinha aqui, ó. Tá? De acordo com a sua fórmula estrutural, assinale a alternativa correta, tá? Então, vamos primeiro destrinchar as funções orgânicas presentes neste composto, beleza? Qual que é a função mais fácil que a gente tem aqui? Nós temos um álcool ligado a um anel aromático. Se é um álcool ligado a um anel aromático, qual que é o nome desse carinha aqui? Você deve ter dito aí na sua casa com muito entusiasmo, fenol. Certo? Aí nós temos um outro carinha aqui, ó, oxigênio, ligado a uma metila, ligado a um anel aromático, tá? Esse carinha aqui, a gente pode denominar ele de... Nossa, quanto entusiasmo novamente. Desse jeito vocês me deixam muito emocionados. Éter. Tá? Lembre-se que ou aqui... que aqui provavelmente tinha um álcool ou aqui, tá? E esse álcool foi substituído por um desses dois radicais. Beleza? Provavelmente aqui, que é uma região mais fácil de ter reação. Aí, de acordo com a fórmula estrutural, assinale as alternativas corretas. Bom, a primeira alternativa, A, ela vai falar que tem funções fenol e éter. Tem funções fenol e éter nessa molécula? A gente acabou de falar que tem. Então, a alternativa A está correta. A B, a sua cadeia é alifática, ramificada, insaturada e heterogênea. Não é verdade. Por quê? Por apresentar uma cadeia alifática e cíclica, tá? Ao mesmo tempo, sua cadeia é considerada mista. A C, a fórmula molecular desse composto é C10H6O2. Te aconselho nesse instante parar o vídeo e fazer a contagem dos carbonos e hidrogênios presentes nessa molécula. Acredito eu que você fez isso e agora eu vou voltar a falar o porquê que essa questão está errada. Tá? A B vai estar errada porque ele apresenta 12 hidrogênios e não 6. Beleza? A D, em sua cadeia carbônica, há somente carbonos insaturados. Não é verdade, tá? O composto é considerado insaturado, mas há carbonos saturados e insaturados em sua estrutura. Tá vendo? Carbono saturado. Ó. Esse carbono aqui ele é saturado, tá? Ele não apresenta ligações duplas. Esse único carbono aqui, ó, tá? Apresenta 3 carbonos terciários. Onde estariam esses carbonos terciários? Aqui ele é um carbono secundário. Aqui ele é um carbono secundário. Aqui nós temos um carbono terciário, de verde, tá? Vou colocar aqui terciário. Porém aqui ele é secundário, 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 primário. Nem primário porque aqui ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então, a E também está errada. Ou seja, a única alternativa correta da 5 é a A. Beleza, gente? Vamos a 6. A 6 aqui é enunciado. A substituição de, no mínimo, um átomo de hidrogênio de um hidrocarboneto pelo grupamento hidroxila, tá? Origina 3 funções orgânicas distintas,
álcool, enol e fenol. Porém, ao se substituir o átomo de hidrogênio do grupo OH por um grupo substituinte derivado de hidrocarboneto, obtém-se a função éter, certo? Esse enunciado aqui é para responder praticamente a questão inteira, né? A seguir são indicados 4 compostos. Aí ele indicou para a gente aqui o metoximetano, etanol, etenol e ácido fênico. Aí ele pede para a gente identificar suas funções químicas, respectivamente, tá? E determinar as fórmulas estruturais. Eu prefiro determinar as fórmulas estruturais e depois identificar as funções químicas, tá? É mais fácil, mas pela nomenclatura também você consegue identificar as funções orgânicas, tá? Você pode fazer isso da maneira que você achar mais fácil. Mas vamos lá. Metoximetano. Esse oxi aqui, ó, entre o metano e o met, significa que tem um O entre duas metilas. Ou seja, ele vai ficar, esse carinha, ele vai ficar assim, ó. Oxigênio entre duas metilas. Tá? Ou seja, esse daqui apresenta uma função orgânica que a gente chama de éter. Você já está cansado de ouvir falar desse cara. 2. Etanol. Etanol, muito conhecido como álcool, né? Por isso que foi mudado o nome do etanol há muito tempo atrás. Os seus pais vão se lembrar, tá? Que nós íamos no posto de gasolina e falava, eu vou comprar álcool. Aí depois mudou-se o nome para etanol, porque eles acreditam que as pessoas devem ter uma linguagem científica, né? Então tem que se chamar pelo nome do composto real, tá? Então, metanol, o etanol, o que ele diz? Ele tem um et, né? Se ele tem um et, nós temos 2 carbonos, tá? E como não tem nenhuma numeração aqui no finalzinho do ol, beleza? Nós temos que vai ter em um desses carbonos um grupo hidroxila, tá? E o resto é hidrogênio. Se bem que essa última parte que eu falei que não tem nenhuma numeração aqui, ela é bem ambígua, né? Porque independente de onde você colocar o grupo hidroxila, você vai começar a contar por ela. Então ele vai estar sempre na posição 1, né? A partir do propanol, por exemplo, você vai ter que indicar a posição do oxigênio. Se bem que se você coloca só propanol, você já está dizendo que ele está na posição 1, né? Mas se ele estiver na posição 2 ou 3, você tem que indicar, né? Aonde que ele vai estar. Beleza? E, como eu já falei, a função aqui, né? Bem simples, é a função álcool. O 6, etenol, tá? O etenol, o que ele está dizendo pra gente? Que nós temos 2 moléculas de carbono, 2 átomos de carbono, porque é um eteno, certo? Só que como ele é um eteno e não um etano, tá? Tá dizendo que é uma ligação dupla. Etenol, certo? E o ol no final significa que um desses carbonos tem um grupo hidroxila. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos uma função enol, certo? E para finalizar, ácido fênico, tá?
nomenclatura semissistemática do fenol. Beleza? Facinho, né, gente? Não tem como errar. Não vejo a hora de voltar e dar uma prova dessa para vocês, sem consulta, para vocês gabaritarem. E esse foi o exercício 6. O exercício 7. Não, eu pulei o 7 porque o 7 eu achei meio complicado de se colocar aqui no papel. Mas só para ficar registrado, a resposta do 7 é o C. Porque se você prestar atenção nos pontinhos, né? Somente a C vai ter um hidrogênio e um oxigênio numa das pontas aí da molécula, tá? Então 7C. O 8. O exercício 7, tá? O 7 não, desculpa. O 8. Vamos lá. O mentol é usado na fabricação de balas e chicletes para propiciar uma sensação refrescante. Afeta os sensores responsáveis pela sensação de frio, tornando-os ativos a uma temperatura acima do normal. A fórmula estrutural do mentol é essa daqui, ó, bonitona pra gente, tá? Aí ele fala que nela é possível a gente identificar, né? Aí tem as alternativas. A alternativa A, ela fala que é possível a gente identificar um radical fenil. Aonde estaria esse radical fenil? Não tem, né? Porque os grupos substituintes ligados ao anel são metil e isopropil, tá? E então não tem o radical fenil, então tá errado. A alternativa B, ela fala assim, que é possível identificar nela os radicais metil e isopropil. Isso é verdade, tá? Olha o metil aqui, beleza? E olha o isopropil aqui, ó. Certo? Então, alternativa B, verdadeira. A alternativa C, ela fala assim, uma substância orgânica da função fenol. Não tem fenol porque não é um anel aromático, né? Então, como ela não tem um anel aromático, ela não vai pertencer à função fenol. Ela é um álcool cíclico, beleza? Então a C também está errada. Vou colocar de azul. Tá colocando de azul? Por que eu não vou colocar de azul? A D, tá? Um álcool aromático, tá? Mesma coisa, isso aqui não é um anel aromático, tá? Então ela apresenta a função álcool, sim, tá? Mas mas ele não é aromático, tá? Então a D também está errada. E a E, para finalizar a bagaça, é uma substância de fórmula mínima CHO. Extremamente errado, né? A fórmula mínima para essa substância aqui, ela seria C10H20O. Tá? Ou seja, também está errada. Então, a alternativa certa da 8 é a alternativa B. Certo, gente? Vamos lá. Exercício 9. Tá acabando, tá acabando. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, só para mim não ter que desmembrar o exercício 9 e o 10 em um outro vídeo. Beleza, gente? Ó, no livro O Século dos Cirurgiões, de Jürgen Thouwald, não sei se falei certo, o autor enfatiza diversas substâncias químicas que mudaram a história da humanidade. Entre elas, o fenol
que em 1865 era chamado de ácido carbólico e foi usado pelo médico inglês Joseph Lister como bactericida, o que diminuiu a mortalidade por infecção hospitalar na Europa. O éter comum, usado pela primeira vez em 1842 em Massachusetts, Estados Unidos, pelo cirurgião John Collins Harvey, como anestésico por inalação, que possibilitou a primeira cirurgia sem dor, e, por fim, o clorofórmio, usado em 1847, também como anestésico, mas posteriormente abandonado devido à sua toxidez, tá? E abaixo aí ele apresentou, né, as estruturas, as fórmulas estruturais do ácido carboxílico. Não, abaixo estão expressas as fórmulas estruturais do ácido carbólico, éter e clorofólio, tá? Éter, clorofólio e ácido carbólico, tá? Aí ele pede pra gente observe as seguintes afirmações em relação às estruturas. A afirmação 1, ela fala que o fenol pode ser chamado de hidroxibenzeno. Essa informação tá certa, tá? Essa informação aqui tá certinha. Vamos colocar aqui uma coisinha verde aqui para vocês verem algum movimento na tela e vocês não começarem a dormir. A alternativa 2, ela fala que a nomenclatura IUPAC do éter é etanoato de etila, tá? Tá errado. A nomenclatura é toxietano e não então aqui seria etoxetano. Tá? A terceira alternativa fala que o éter não apresenta ligações pi. Também está errado, tá? Só há ligações sigmas na estrutura do éter. Beleza? Não. Tá certo, quer dizer. A 3 está certo, gente. Desculpa. Ele realmente não apresenta ligações pi. Porque só tem ligações sigma. Tá? Me enganei. Só tem ligações sigma. E a 4, tá? O clorofórmio é um haleto orgânico. O clorofórmio é um haleto orgânico? É sim, porque ele tem aqui, né, o cloro, que é um halogênio, então ele é um haleto, tá? Então quais alternativas estão certas? A 1, a 3 e a 4, tá? Tem a quinta, né? Eu não copiei a quinta aqui. Todos os carbonos do fenol são secundários. Todos os carbonos do fenol são secundários, tá vendo? Todos eles são secundários. Então a 5 também tá certa. Eu esqueci de copiar a 5 aqui nessa corrigida aqui embaixo aqui, ó. Então, resposta certa da 9 é a C. Beleza, gente? E para finalizar, a 10. A solubilidade é uma propriedade física muito importante do ponto de vista biológico. Veja, por exemplo, o caso das vitaminas. Elas são indispensáveis na dieta alimentar, pois atuam na regulação de muitos processos vitais. O consumo excessivo de vitamina C parece não ser prejudicial ao organismo, pois qualquer excesso será eliminado pela urina, uma vez que ela é hidrossolúvel. O consumo excessivo de vitamina A, por outro lado, pode ser prejudicial, pois sendo lipossolúvel, acaba sendo retida pelo organismo, principalmente
no fígado, produzindo dores de cabeça e insônia. Então a vitamina C não tem problema, mas a vitamina A tem. E aí a gente tem as estruturas químicas da vitamina A e da vitamina C, né? Então, em relação à solubilidade dessas vitaminas, considere, né, as proposições abaixo. Lembrando que o que faz uma molécula ser solúvel? Lembrando que semelhante dissolve semelhante, tá? Do que seu corpo é feito em maior proporção? Seu corpo, em maior proporção tem água, tá? Então, a água é uma molécula, HO2, tá certo isso, gente? Como que pode? Fala pra mim, como que pode? É o cansaço, desculpa, viu? O professor passou o dia inteiro gravando, tá cansado. Vamos lá, corrigindo aqui em rosinha. Agora sim, tá? Essa molécula aqui, ela é polar, tá? A água, ela é polar. Por quê? Porque os vetores não se cancelam devido ao oxigênio ser muito eletronegativo, tá? Então a água é polar. Então o que vai favorecer a solubilidade? O que vai favorecer a solubilidade é a molécula ser o mais polar possível para interagir o mais facilmente possível com a água presente no nosso corpo, tá? Aí você vai observar as duas estruturas e vai determinar qual dessas duas estruturas é mais polar. Vejamos. A vitamina C, ela tem OH aqui, OH aqui, OH aqui e OH aqui. Olha a quantidade de opções de interação com a água que a vitamina C tem, que a vitamina A não tem. Olha só, a vitamina A só tem essa cabecinha aqui, ó, polar, tá? O resto dela é uma molécula, configura uma molécula apolar, tá? Por ela e tem uma alta massa, né, molecular, tá? Com apenas uma parte dela sendo polar, então essa molécula aqui ela é configurada como apolar, beleza? E essa molécula aqui ela vai ter uma característica aí bem mais polar. Então o enunciado está certo. A vitamina C ela vai ser mais solúvel do que a vitamina A. Fazendo essas análises a gente pode finalmente ir para as alternativas, né, as proposições. Devido à presença de uma cadeia carbônica relativamente longa, que apresenta caráter apolar acentuado, a vitamina A é praticamente insolúvel em água, apesar de ela conter um grupo hidroxila em sua estrutura química. A gente acabou de falar isso, tá? Então a alternativa 1 está certa. Vou colocar aqui, ó, de vermelho. A 1 é verdadeira, tá? A 2, a vitamina C é hidrossolúvel devido à presença de vários grupos hidroxila em sua estrutura química que podem interagir com as moléculas de água por meio das ligações de hidrogênio. Acabei de falar isso para você também. Então, tá certo? E a 3, o coeficiente de solubilidade da vitamina C em água é 330 gramas por litro a 20 graus Celsius e 1 atm. Uma solução aquosa de vitamina C em concentração igual a 100 gramas por litro nas mesmas condições de temperatura e pressão encontram-se supersaturadas. Voltando lá para o segundo ano do ensino médio, uma solução supersaturada vai ser aquela solução onde você passou a quantidade, né, que aquele líquido tinha de solubilizar
um determinado composto, só que devido à sua temperatura elevada ele conseguiu solubilizar. Depois essa temperatura abaixou, a temperatura abaixar, aquele composto continua solubilizado naquele meio aquoso, que geralmente é a água, tá? Configurando assim uma solução super saturada. E ela é altamente instável, ou seja, qualquer perturbação ao sistema, você faz com que todo aquele composto precipite automaticamente, tá? Então a gente vai ter aí que, de acordo com a solubilidade da vitamina C, se adicionarmos 100 gramas em 1 litro de água, tem-se uma solução insaturada, porque ela é muito baixa, tá? Pois a quantidade de soluto dissolvido é inferior ao valor máximo, tá? Por quê? A água ela consegue solubilizar 330 gramas por litro, você só adicionou 100 gramas por litro. É muito pouco, então a solubilidade aí não foi atingida a solubilidade máxima da água para a vitamina C, portanto a 3 ela é uma alternativa incorreta, falsa, tá? Ou seja, a alternativa certa da C, ó o spoiler, a alternativa certa da D é a C, certo? Isso aí, gente. Desculpa a demora desse vídeo, 26 minutos, mas eu tinha que explicar as coisas bem explicadinhas. Até a próxima. Eu espero vocês na quinta-feira e eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo antes da quinta-feira. Até lá!